Bolsonaro disse que conversou com o médico cardiologista Roberto Calil, que utilizou o medicamento em dezenas de pacientes, que, segundo o chefe do executivo brasileiro, estão salvos da doença. Quem for trabalhar fora do conselho deverá ter em mãos uma declaração escrita da empresa ou entidade empregadora para deslocar, mesmo que esteja utilizando o transporte público. A Itália se prepara para a segunda fase de combate à doença, que já matou 17 mil pessoas. Segundo as autoridades em saúde, o número de infectados começou a cair gradualmente. As medidas tomadas pelos governos visando a redução da expansão do contágio da Covid-19, como o isolamento social, fechamento das fronteiras e a redução drástica dos voos em todo o mundo, causou um verdadeiro colapso no turismo. Através de pronunciamento em rede nacional de TV e rádio, o presidente Jair Bolsonaro disse na última quarta-feira que o Brasil irá receber no próximo dia 11 de abril, sábado, um carregamento vindo da Índia com matéria-prima para a produção da hidroxicloroquina, o remédio que é utilizado para o combate da malária, o lúpus e da artrite, e que está sendo testado em pacientes com sintomas iniciais da Covid-19. Ele afirmou também que nos últimos 40 dias tem conversado com pesquisadores, médicos e chefes do Estado, além de um corpo técnico que está atuando na crise, sobre a possibilidade da hidroxicloroquina ser usada no combate à fase inicial da doença. Bolsonaro disse que conversou com o médico cardiologista Roberto Calil, que utilizou o medicamento em dezenas de pacientes, que, segundo o chefe do executivo brasileiro, estão salvos da doença, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes. Para o presidente, a decisão do cardiologista poderá salvar milhares de vidas no Brasil. Bolsonaro aproveitou o pronunciamento para falar sobre as medidas que irão ajudar os trabalhadores a passarem pelo período de isolamento social, recebendo uma ajuda do governo durante 3 meses. Estão incluídos os trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores, e que serão liberados mais de 60 bilhões de reais para que a economia continue a girar. Ele também disse que as medidas de isolamento social são estabelecidas por governadores e prefeitos, mas que em nenhum momento o governo federal foi consultado sobre a amplitude ou duração do procedimento emergencial. O presidente finalizou dizendo que respeita a autonomia dos governadores e prefeitos e que essas medidas são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. Começou na última quinta-feira as restrições para o deslocamento para fora dos conselhos. O procedimento deu início às 0 horas da quinta-feira e vai até às 24 horas da segunda-feira, devido à pandemia da Covid-19. Esta limitação de circulação durante o período da Páscoa está especificada no decreto do governo de renovação do estado de emergência no país. O executivo escolheu dar tolerância de ponto aos funcionários públicos desde a quinta-feira até a segunda. Quem for trabalhar fora do conselho deverá ter em mãos uma declaração escrita da empresa ou entidade empregadora para deslocar, mesmo que esteja utilizando o transporte público. As exceções para sair fora do conselho são por questões de saúde ou motivos de urgência e também em caso de desempenho de atividades profissionais permitidas durante o período de estado de emergência. Estão proibidos os voos comerciais de passageiros de aeroportos dentro do país, porém os voos humanitários ou para repatriamento estão autorizados. Até o dia 17 de abril de 2020, de acordo com o decreto renovado na semana passada, estão impedidas as concentrações de pessoas em via pública. E as autoridades policiais estão autorizadas a dispensar as concentrações superiores a 5 pessoas, a menos que façam parte da mesma família. As forças de segurança pública têm o poder para solicitar aos cidadãos o recolhimento aos domicílios e também estão autorizados a fiscalizar os indivíduos em confinamento obrigatório em hospitais ou residências designadas para doentes
que tenham contraído a Covid-19 e estejam sob vigilância. Aqueles que desrespeitarem a medida poderão ser presos pelo crime de desobediência, previsto no Código Penal português. A pandemia do Covid-19 trouxe ao mundo diversas consequências. Segundo os líderes mundiais, esta é a pior crise enfrentada desde a Segunda Guerra Mundial, que envolveu vários países e resultou na morte de milhões de pessoas. Os impactos sofridos por causa do novo coronavírus podem ser vistos em diversas áreas econômicas e sociais. Todos os setores sofreram perdas durante o período de isolamento social, principalmente nos países mais afetados, como a China, Itália, Espanha e agora Estados Unidos, que já ultrapassa o número de mortos da China, epicentro da doença. É cedo dizer como os países irão reagir após o término da pandemia. A recuperação econômica, segundo especialistas, irá demorar pelo menos 3 anos e mesmo com as medidas emergenciais para tentar salvar da recessão, não são boas as previsões para o futuro. A Itália se prepara para a segunda fase de combate à doença, que já matou 17 mil pessoas. Segundo as autoridades em saúde, o número de infectados começou a cair gradualmente, assim como os óbitos. Por essa razão, o governo começa a sinalizar para que algumas empresas voltem a funcionar de maneira bem restrita, mas com o reinício das atividades de produção. O primeiro-ministro Giuseppe Conte deixou claro que a proteção da saúde permanece no topo, mas os motores do país não podem permanecer desligados por muito tempo, afirmou. Mesmo que lenta, as indústrias não podem ficar muito tempo estagnadas. Serão impostos turnos para o trabalho e turnos para entrar em lojas, mercearias e superfícies comerciais, assim como distância de segurança e dispositivos de proteção obrigatórios para quem tem contato direto com o público. Cruzeiros retidos, voos cancelados, hotéis e restaurantes completamente vazios e os empregados em casa, sem poder trabalhar. Esta é a atual situação do setor de turismo do Brasil, que, segundo a Confederação Nacional de Bens e Serviços e Turismo, o setor já perdeu 14 bilhões desde o início da pandemia da Covid-19. A Confederação afirma que o turismo deixou de faturar 11,96 bilhões apenas na segunda quinzena de março. Isso representa uma queda de 84% na faturação da receita do mesmo período de 2019. A CNC diz que a situação pode gerar a demissão de mais de 290 mil trabalhadores formais em apenas 2 meses. As medidas tomadas pelos governos visando a redução da expansão do contágio da Covid-19, como o isolamento social, fechamento das fronteiras e a redução drástica dos voos em todo o mundo, causou um verdadeiro colapso no turismo, não só no Brasil, como em vários países. Assim como outros setores da economia, o turismo irá precisar de pelo menos 2 anos de recuperação. Para voltar aos números aceitáveis e rentabilizar quem depende desta atividade, especialistas dizem que será necessária a intervenção governamental. Os governos têm apresentado incentivos fiscais e auxílio financeiro para bancos, indústrias e comércio. O turismo, de acordo com a CNC, também precisará entrar nesta lista.